Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o programa Adoração e hoje o tema que nós preparamos para compartilhar com você é uma vida dedicada a Deus. Vamos estudar Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O programa Adoração é o seu encontro com a Palavra de Deus. E antes de entrarmos no tema específico que vamos tratar hoje, eu gostaria de dizer que nós aqui da Novo Tempo preparamos algo muito especial para você. É o guia de estudo, a revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Esse guia de estudo foi escrito pelo Dr. César Vasconcelos, um médico psiquiatra muito conceituado, e ele trabalha alguns temas aqui muito importantes e você pode adquirir essa revista gratuitamente. Temas, por exemplo, saída para a ansiedade excessiva. Por que estou tão triste assim? É outro tema. Perdoar cura. É verdade, muitas pessoas poderiam obter a cura para os seus problemas emocionais se liberassem o perdão. Ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares e muitos outros temas você vai encontrar aqui nessa revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Pastor Fred, o que eu faço para adquirir esta revista? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 12 982 4449 e escreva lá, quero a revista Mente Feliz. Se você preferir, você pode acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. E neste site você vai encontrar um leque enorme de variedades de cursos bíblicos. Você vai procurar o curso bíblico que tem essa capa, vai fazer a sua inscrição e nós enviaremos este curso inteiramente grátis para você. E agora nós vamos estudar a Palavra de Deus e antes de estudarmos a Bíblia, eu quero convidar você para juntos termos uma palavra de oração. Pai de amor, a Tua Palavra é viva e eficaz. Foi por meio da Tua Palavra que Tu criaste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E esta Palavra tem poder. Pedimos que essa Palavra exerça este poder criador na nossa vida. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos aprender a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estudar 2 versículos bíblicos no livro de Romanos. O livro de Romanos é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. E antes de entrarmos no assunto específico tratado por estes versos, é importante dizer que em todas as suas cartas, Paulo concluiu com uma lista de deveres práticos baseados nas doutrinas que ele havia discutido anteriormente. Assim é na vida cristã, doutrina e dever andam sempre juntos. O que acreditamos, as nossas crenças, ajudam a determinar como vamos nos comportar. Não é suficiente compreendermos as explicações doutrinárias de Paulo. É necessário traduzir a nossa aprendizagem em vida e mostrar através da nossa vida diária que confiamos na Palavra de Deus. Isso acontece por meio do nosso comportamento, pela forma como nós nos relacionamos. E a ideia-chave nesta sessão que nós vamos estudar são relacionamentos. O termo teologia relacional é relativamente novo, mas a ideia não é nova. Se tivermos um relacionamento correto com Deus, teremos um relacionamento correto com as pessoas que fazem parte de nossas vidas. Esposo, esposa, filhos, pais e assim por diante. A Bíblia aqui no livro de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, veja bem,
é importante destacar que o relacionamento ele é fundamental. Se nós temos um relacionamento correto com Deus, certamente vamos ter um relacionamento correto com os nossos semelhantes, baseado no amor. Romanos, eu vou dividir aqui o livro de Romanos em duas partes principais. Dos capítulos 1 a 11, Paulo elabora um conjunto de doutrinas. Nestes capítulos, Paulo apresenta a universalidade do pecado e da total depravação humana. Na segunda parte, que começa a partir do capítulo 12, Paulo faz aplicações práticas das doutrinas discutidas anteriormente. Como eu já mencionei, a ideia-chave nesta segunda sessão, a partir do capítulo 12, são relacionamentos. Porque se tivermos um relacionamento correto com Deus, teremos um relacionamento correto com as pessoas que fazem parte de nossas vidas. E é isso que a Bíblia ensina em 1 João capítulo 4, 20, e eu já mencionei o texto. Se nós amamos a Deus, nós também vamos amar o nosso semelhante. E agora, veja bem, eu quero convidar você a ler comigo Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O texto diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero destacar que existem 4 expressões conclusivas principais no livro de Romanos que destacam temas importantes que Paulo discutiu. A primeira expressão conclusiva é o portanto da condenação, declarando que o mundo inteiro é culpado diante de Deus. É o que está em Romanos 3,20, eu quero ler aqui com você, Romanos 3,20. Romanos 3,20 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Este primeiro, portanto, é, então, um portanto de condenação, demonstrando a universalidade do pecado e a total depravação da humanidade. Você começa a ler o livro de Romanos, você já no capítulo 1, capítulo 2, percebe a condição humana, como ela foi afetada pelo pecado. Não há nada de bom, naturalmente, no ser humano, porque todos nós fomos afetados pelo problema do pecado. O segundo, portanto, é Romanos capítulo 5:1. E aqui em Romanos 5:1 nós encontramos o portanto da justificação. O texto diz assim: justificados, portanto, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está elaborando aqui o tema da justificação pela fé, ele elabora o tema da santificação e ele usa essa palavra, portanto, uma palavra conclusiva. O terceiro, portanto, está em Romanos capítulo 8, verso 1, e é um portanto de confiança, de segurança. O texto diz assim: agora, portanto, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É interessante que nós encontramos, então, 4 portantos, ou a expressão pois, que tem semelhança. Em Romanos capítulo 12, 1, que é o 4º portanto encontrado, temos o portanto da dedicação, que é a base para os relacionamentos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, trata especificamente do nosso relacionamento com Deus. E é óbvio que este relacionamento correto com Deus é traduzido por um correto relacionamento com o nosso semelhante. Visto que Romanos capítulo 12 apresenta o portanto da dedicação, precisamos nos perguntar: o que é a verdadeira dedicação cristã? Conforme Paulo descreveu aqui em Romanos capítulo 12, a dedicação cristã envolve 3 passos. E eu quero destacar o primeiro passo. O primeiro passo é a dedicação do corpo a Deus, conforme nós lemos aqui no verso 1, e eu vou ler de novo com você. Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Uau! Antes de conhecermos a Cristo e entregarmos a nossa vida a Ele, nosso corpo era usado para prazeres e propósitos pecaminosos. Mas agora que pertencemos a Ele, queremos usar nosso corpo para a sua glória. Há 3 motivos principais para dedicarmos o nosso corpo a Deus. O primeiro deles é porque o corpo do cristão é templo de Deus. Sim, o nosso corpo é templo de Deus, é santuário de Deus. E nós encontramos essa referência bíblica no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20, que diz assim: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então veja bem, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, que nós devemos glorificar a Deus na comida, na bebida ou em qualquer outra coisa. Então, como cristãos, nós deveríamos perguntar a Deus assim: será que eu estou honrando o seu nome, glorificando o Senhor através da forma como eu me visto, através daquilo que eu como, através daquilo que eu bebo, através dos meus hábitos? Será que eu estou glorificando a Deus? Você pode ler lá, 1 Coríntios capítulo 10, verso 30. Quer comamos, quer bebamos, o propósito da nossa vida deve ser glorificar a Deus, em qualquer outra coisa também. Portanto, primeiro motivo para nós dedicarmos o nosso corpo a Deus é porque o nosso corpo é santuário de Deus. E pelo fato do nosso corpo ser o santuário de Deus, vem o segundo motivo pelo qual nós devemos dedicar o nosso corpo a Deus. É porque o Espírito Santo habita neste santuário. E é isso que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, verso 9, e eu quero ler aqui com você esse texto. Paulo diz assim no capítulo 8, verso 9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, note bem, é possível você viver uma vida na carne e não ter o Espírito Santo. Agora, se você vive no Espírito e dedica o seu corpo para Deus, o Espírito Santo vai habitar em você, no seu corpo. E aqui quero fazer um pequeno parênteses. Você sabia que Deus se comunica conosco através da nossa mente? É claro que sim, eu imagino que sim. Ele se comunica conosco através dos nossos nervos cerebrais. Portanto, se a minha alimentação é uma alimentação inadequada, se eu faço uso de entorpecentes ou de substâncias que são estimulantes do sistema nervoso central, eu posso dar uma condição ruim para a minha mente. Eu vou ficar com a mente embotada, obscurecida e vou ter dificuldades para perceber ou ter discernimento espiritual para poder entender qual é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, na comida, na bebida, nos hábitos, na abstinência de determinados alimentos que fazem mal. Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu também quero fazer um outro parênteses, a palavra temperança. A palavra temperança significa que nós devemos fazer uso judicioso daquilo que é saudável e abster-se completamente daquilo que é nocivo. Existem alimentos que são saudáveis, mas o excesso deles vai fazer mal. Existem atividades que são saudáveis, por exemplo, correr, praticar um esporte, porém o excesso vai trazer prejuízo para você. Em tudo na vida nós devemos buscar o equilíbrio. E lembre-se dessa palavrinha, temperança. É fazer uso judicioso daquilo que é saudável, daquilo que é bom, e abster-se completamente daquilo que é nocivo e prejudicial. Então nós vimos, o segundo motivo para nós glorificarmos a Deus no corpo é porque o corpo é o templo do Espírito Santo e o Espírito habita no corpo. E agora,
nós temos aqui o terceiro motivo para dedicarmos o nosso corpo a Deus. É porque o nosso corpo, nós temos o privilégio de glorificar a Cristo no nosso corpo e engrandecer o nome de Cristo. Foi isso o que Paulo fez em sua vida. Ele glorificou e engrandeceu a Cristo em seu corpo. E nós podemos ler isso em Filipenses capítulo 1. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Paulo escreveu e disse o seguinte: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja bem, Paulo estava prestes a ser condenado à morte. Ele não sabia qual seria o veredicto, mas ele estava preparado para glorificar a Deus no seu corpo, quer pela morte ou quer pela vida. Porque a morte para Paulo seria lucro e o viver seria um viver dedicado a Cristo. Assim como Jesus Cristo teve que assumir um corpo para cumprir a vontade de Deus aqui na terra, nós também devemos entregar nosso corpo a Cristo para que Ele possa continuar a obra de Deus através de nós. Lá no Antigo Testamento, os sacrifícios eram sacrifícios mortos. Você se lembra? O cordeirinho tinha que ser sacrificado, era um sacrifício morto. Mas conforme Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, nosso corpo deve ser oferecido como sacrifício vivo. E nós vamos explicar o que significa esse sacrifício vivo. Existem 2 sacrifícios vivos na Bíblia, e eles nos ajudam a entender o que isso realmente significa. O primeiro é Isaque, está lá em Gênesis capítulo 22, e o segundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isaque era jovem e inteligente. Ele podia ter raciocinado, meu pai já está idoso e pode não estar bem das ideias. O pai teve aquela ideia, vamos assim dizer, que não era a ideia do pai. Deus havia pedido para Abraão. Mas quando Isaque recebeu aquela notícia, olha, Deus me pediu para te sacrificar, o meu único filho. Isaque poderia tentar dissuadir seu pai, oferecer resistência, ou até mesmo fugir daquela situação. Mas não. Isaque voluntariamente se colocou no altar e teria morrido em obediência à vontade de Deus. Mas o Senhor enviou um carneiro para ocupar o seu lugar, o lugar de Isaque. Mas o fato é que Isaque morreu. Sim, ele morreu para si mesmo e se entregou voluntariamente a Deus. Quando saiu daquele altar, Isaque era um sacrifício vivo para a glória de Deus. Esse é o grande desafio para cada um de nós, morrer diariamente para o eu, para o orgulho, para o egoísmo e viver uma vida de humildade em submissão à vontade de Deus. O outro sacrifício vivo é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito de um sacrifício vivo, porque ele realmente morreu como um sacrifício, em obediência à vontade de seu Pai. Mas ele ressuscitou, louvado seja Deus. A morte não pôde retê-lo na sepultura, ele está vivo. E hoje ele está no santuário celestial, como um sacrifício vivo, carregando em seu corpo as marcas de suas feridas do Calvário. Ele é nosso sumo sacerdote e nosso advogado diante do trono de Deus. Ele pode se compadecer de nossas fraquezas e nos oferecer auxílio. Por isso nós somos encorajados no livro de Hebreus, que nós devemos nos aproximar diante do trono de Deus com ousadia, diante do trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele assumiu a forma humana, ele viveu entre nós e ele pode nos ajudar. O segundo passo para ter uma vida dedicada a Deus tem a ver com a entrega da sua mente a Jesus Cristo, ou a entrega da sua mente ao Senhor. É disso que Paulo trata no verso 2 do capítulo 12 de Romanos. E eu quero ler o verso 2 aqui para você, Romanos capítulo 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o segundo passo requer que você entregue sua mente a Jesus. Sabe, o mundo quer controlar a sua mente, mas Deus quer transformar a sua mente. Note que há uma diferença. O mundo quer controlar a sua mente, mas Deus quer transformá-la. Veja o que está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Ali Paulo descreve algo a respeito do comportamento daquelas pessoas que viviam sem Deus. E nós podemos aprender aqui, através desse texto, que Deus quer nos ajudar a pensar em coisas corretas. Efésios capítulo 4, verso 17, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja bem, Deus não quer que nós vivamos na vaidade dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos precisam ser controlados. E Paulo diz mais aqui no verso 18, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus nos concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Verso 19, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Uau! Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, nos orienta a pensar nas coisas do alto. Sim, o texto diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O verso 2 vai dizer, olha, pensem nas coisas lá do alto e não das que são terrenas. O mundo quer mudar sua mente, por isso exerce pressão externa. Nós somos influenciados por tudo aquilo que vemos, ouvimos, pelo que sentimos, nós somos sensoriais. Nós recebemos informação pelos 5 sentidos. Portanto, nós deveríamos cuidar com aquilo que colocamos na nossa mente. Porque é daqui, do coração, né? O autor bíblico vai falar que é do coração que procedem as fontes da vida. É porque o coração está ligado à nossa mente. Se você nutre pensamentos negativos, pensamentos impróprios, isso vai ter um impacto extremamente negativo na sua vida. Mas se você nutre bons pensamentos, palavras verdadeiras, palavras baseadas na Bíblia, promessas, isso vai ter um impacto muito positivo na sua saúde mental, na sua saúde emocional e também na sua saúde física e espiritual. Sabe, o Espírito Santo muda a mente ao liberar poder de dentro. O mundo quer mudar a sua vida, o seu coração a partir de fora, exercendo uma força de fora para dentro. Mas o Espírito Santo deseja mudar o seu coração. Ele vai trabalhar internamente na sua vida. Se o mundo controla o seu pensamento, você é um conformado. E Paulo vai dizer para você não se conformar com este mundo. Agora, se Deus controla o seu pensamento, você é um transformado. Deus transforma a nossa mente e nos torna espiritualmente conscientes usando sua palavra. É isso que Pedro diz aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. E eu convido você para ler comigo, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Este texto é muito esclarecedor, porque à medida que você passa tempo meditando e estudando a Bíblia, o Espírito Santo trabalha na renovação de sua mente. Devíamos memorizar textos bíblicos. Eu gostaria de ter muito mais da Bíblia decorada. Devemos fazer como Davi disse, guardo a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119. A palavra guardada no coração, na nossa mente, vai ser uma proteção. Foi assim que Cristo venceu o inimigo, usando a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o terceiro passo, o último passo que envolve o conceito da verdadeira dedicação cristã, é entregar sua vontade a Deus. E vemos isso na segunda parte de Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler de novo o texto. E não vivam conforme os padrões deste mundo, ou seja, não se conforme, seja transformado, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? A perfeita, boa e agradável vontade de Deus? É necessário que você estude a Bíblia. É necessário que você leia a Bíblia, porque é mediante a Bíblia que Deus vai transformar a sua mente, o seu coração e a sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Sua mente deve controlar o seu corpo e sua vontade deve controlar a sua mente. Não podemos deixar que nossos pensamentos corram soltos. Há pensamentos que não são próprios, são pensamentos distorcidos, pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, pensamentos maldosos, cheios de malícia e perversidade. Os pensamentos precisam ser controlados e gerenciados. Muitas pessoas pensam que podem controlar a sua vontade pela força de vontade, mas geralmente falham. Esta foi a experiência de Paulo, registrada lá em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Agora, quando nós entregamos a vontade a Deus, é aí que seu poder pode assumir o controle e nos capacitar a exercer a força de vontade na direção correta para sermos cristãos vitoriosos. Entregamos nossa vontade a Deus por meio da oração disciplinada. É reservar um tempo específico para orar de manhã, antes das refeições. Ao longo do dia você pode estar em comunhão com Ele, dedicar tempo para estudar a Bíblia. É assim que nós temos a nossa vida transformada. Porque ao passarmos tempo em oração, entregamos a nossa vontade a Deus. E oramos com o Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Devemos orar sobretudo e deixar que Deus faça o que quer em tudo. Resumo da mensagem de hoje. Nós falamos sobre a entrega do corpo a Deus, porque o corpo é o santuário de Deus e o Espírito Santo habita nele. Falamos aqui sobre a entrega da mente e dos pensamentos a Deus, para que nossa mente seja renovada pela transformação da palavra. E por fim falamos sobre a entrega da nossa vontade a Deus. Isso exige renúncia do próprio eu e exige também a dedicação completa da nossa vida a Deus. Você gostaria de fazer essa dedicação completa da sua vida a Deus? Entregando a Ele o seu corpo para glorificá-lo? Entregando sua mente e seus pensamentos para que o Espírito Santo habite em você? Entregando também a sua vontade para que a vontade de Deus prevaleça em sua vida? Se este é o seu desejo, participe comigo desta oração. Pai de amor, nós queremos entregar o nosso corpo a Ti, a nossa mente e a nossa vontade a Ti. Entregamos a nossa vida por completo a Ti. Transforme o nosso coração, transforme o nosso pensamento, muda a nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém.